Guerra na Selva Podcast, mais um episódio para vocês, meus amigos. Selva. Muito bem, pessoal. A gente estava falando hoje sobre tecnologia. Tecnologia e desenvolvimento de projetos aqui na nossa Amazônia. Muito bem. Por que não falar, então, de desenvolvimento de tecnologia para a área da saúde? É isso que o nosso convidado de hoje vai passar para a gente aqui, tá? Num bate-papo muito bacana para a gente saber o que o Estado do Amazonas está fazendo, né? Quais são os projetos na área de saúde que envolvem tecnologia, né? Mesmo porque, na minha época lá de tenente e tal, a gente nem se falava em telemedicina, porque a telemedicina era o quê? Era no rádio, né? O médico do PEF falando assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, com o paciente na frente dele ali, e o médico lá no outro posto rádio, lá, sei lá onde, no Comando Militar da Amazônia, por aí, falando, olha, vamos fazer assim e vamos estabilizar e vamos trazer para cá. As coisas não eram fáceis, pessoal. Mas eu acho que agora as coisas tendem, né? Tendem a se desenvolver de uma forma melhor que a gente possa atender mais o cliente, né? Porque não dizer que o paciente é um cliente do sistema de saúde, né, Assi? E com vocês, meus amigos aqui, estamos recebendo um grande amigo meu que eu conheci na minha pouca passagem, ou rápida passagem, na Secretaria de Estado de Saúde ali, com o doutor Anuar Samad. Aliás, o nosso abraço ao doutor Anuar Samad, nosso respeito, nossa continência, um grande amigo, né? Apesar do nosso pouco tempo de convivência ali, mas eu aprendi muito com aquele pessoal ali, tá? Aí eu gosto muito de desafio, né? Infelizmente ali não deu muito certo para mim, fora da minha área totalmente, mas ficou um bom aprendizado ali, ficou um bom aprendizado. Eu agora quero fazer um pleito de gratidão ao pessoal da Secretaria de Saúde, né, estadual ali, que trabalhou incansavelmente na época que estava na Covid ali, 2021, né, que aí quando eu entrei ali na Secretaria de Saúde. E não posso deixar de agradecer pelos ensinamentos que eu colhi dali também. Muito bacana mesmo aquela época. Mas vamos lá. Arce, bem-vindo aqui no nosso Guerra na Selva Podcast. Porra, você tem uma história muito bacana nesse setor de saúde aqui do estado, né? Eu queria que você se apresentasse para a galera aí, que acompanha o nosso Guerra na Selva Podcast, dizendo lá de trás, tá? Tu tem uma passagem pelo Exército, que a gente sabe disso, né? Verdade. E como é que você parou na Secretaria de Estado de Saúde? E quais são os seus projetos? Vamos lá. Bom, te agradeço aí pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Faço suas palavras aí, homenageando a equipe da saúde, que eu tenho um enorme carinho e satisfação de trabalhar e continuo ainda trabalhando e estudando com eles, que eu tenho muito a aprender todo dia, né? Mas, como você falou, realmente, eu tive uma passagem no Exército, começando aí, vamos dizer assim, no Colégio Militar de Manaus. Show de bola. Né? Passando aí no segundo ano lá para a Escola Preparatória de Cadete do Exército. Em 95, fui para a AMAN, né? Quarta Companhia, Chivunk, a qual tenho vários camaradas hoje já como coronel, etc. E parei ali. Vamos dizer, na nossa época eu falava que o cara não podia se estressar e eu me estressei. Me estressei, retornei para cá e com a ideia de estudar a área de engenharia civil, mas eu vi algo que me chamou a atenção, que foram os computadores, né? E eu disse, cara, eu vou apostar minhas fichas aí na área de processamento de dados. E ao longo aí desses 20 anos, passei por diversas áreas dentro da área da tecnologia, diversos segmentos, e só faltava a saúde, na verdade, né? Então, passei pela indústria, passei pelo serviço, passei até pela educação. Que bacana. E cheguei na saúde através de um convite do vice-governador. E, na verdade, eu não tinha aquela ideia de assumir a área de tecnologia. Minha vontade era outra, era de estar na área de ciência e tecnologia, né? Uma pasta que poderia ser a BRIC. Hoje, existe uma secretaria que compõe a ciência, né, e tecnologia, e tem a parte de planejamento, etc. E ele me chamou para o desafio. Disse, eu preciso de você, preciso de alguém de confiança na área de tecnologia. E desde lá eu comecei a desbravar essa área. O que me ajudou bastante foi a principal especialização que eu fiz na área, que foi de gestão de projeto, me deu uma visão bem ampla de execução de projetos, né, de atividades, etc. Então, isso me abriu muita a passagem para esse conhecimento, principalmente porque você liderar a equipe é um desafio, né? E a saúde em si, ela é um universo
totalmente diferente daquilo que eu já tinha passado. Já começando pelos sistemas, que é uma sopinha de letrinhas. Então, tem diversos sistemas aí. O Estado possuía em torno de 5 a 6 sistemas que não se conversavam. Então, eu tive que realmente conhecer, estudar cada vez mais. Então, os enfermeiros, principalmente, né, e a equipe de tecnologia me ajudaram muito na construção desse conhecimento. Pude, através do segundo secretário, Rodrigo Tobias, participar do processo seletivo de especialização em informática em saúde no Sírio-Libanês. Fui aprovado, cursei um ano. E aí eu tomei assim, aquele gosto de volta do papiro, né? Entrei no mestrado em informática em saúde, finalizando agora. E, em paralelo, cursei também uma especialização na área que envolvia projetos, gestão de projetos e desafios do SUS, pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, eu me especializei muito nessa área. Tive o desafio de implementar e apoiar o projeto do telemedicina aqui, junto com o pessoal do Albert Einstein, né? Apoiando também a equipe do Exército, o 4º CTA, para levar esses pontos aí de fibra também. Inclusive, né? isso aí, né? Você está falando de uma parte interessante. Esse projeto era chamado Amazônia Conectada. Isso. Né? Hoje já tem outro nome. Exato. Né? Esse aí é parte do governo federal, né? Que encampou isso aí. Eu lembro que eu estava na ativa ainda, a gente começou a levar a fibra para Tefé. Tefé. Hoje está em Tabatinga. Ainda não. Ainda não chegou lá, mas está em São Gabriel. Né? São Gabriel. Passou por Barcelos já, Santa Isabel do Rio Negro, já está em São Gabriel. Já. O último ponto foi agora Tefé, que ainda não chegou lá em Tabatinga, não é isso? Não. E como é que está esse projeto agora? Então, depois do Amazônia Conectado, transformou-se num projeto chamado Norte Conectado. Norte Conectado. Que é encabeçado pelo Ministério das Comunicações, né? Junto com um comitê, vamos dizer assim, de empresas e instituições que têm apoiado isso daí. E o objetivo é trabalhar por infovias. São 8 infovias. A Info 01, que é Macapá, Santarém. Santarém já foi entregue. A segunda é Santarém, Manaus, né? Passa por Parintins, entre outros. Ou seja, vem de lá para cá. Isso é tudo interligado, né? Tudo interligado. Muito bacana. E o Info 03, que é Tefé Tabatinga, até onde eu vi pelo histórico, né? E pelo que eu tenho visto, até o final deste ano vai se concretizar até a entrega. Exatamente. Que bacana, cara. Então, que bacana. É um programa aí que tem um impacto social muito grande, né? Vai envolver em torno de 59 municípios aí. Porra, show de bola. Então, tem uma perspectiva muito boa. Estou bastante otimista com esse É aquele projeto, negócio que a gente fala, né? A gente olha assim, nós estamos em pleno século XXI. Tecnologia a dar com pau por aí afora, no mundo inteiro. E a gente aqui na Amazônia é sem isso, cara? Verdade. Como é que a gente pode ter um desenvolvimento assim, até mesmo dos estudos, né? Sim. Sem a parte da tal da conectividade, né? Isso daí é a base, né? Com certeza. A infraestrutura, ela é a base para qualquer coisa. Então, não adianta eu ter, por exemplo, o celular 5G se não tem um 5G. Com certeza. Então, eu preciso ter pelo menos uma infraestrutura para poder pensar em algumas coisas aqui. E é esse o grande desafio na nossa região. Você que atuou bastante aqui no nosso interior e etc., sabe como é que é, né? Essas dificuldades. Eu acho que a gente só tem a ganhar com isso, na verdade. Sim, sim. Imagina a parte de educação, por exemplo. Né? Educação tende, o nosso interiorzão aí, que é muito carente disso. Estou falando disso que eu morei em Barcelos, né? Comandei o batalhão há 2 anos e a gente pagava um absurdo para ter 100K. Ou seja, você não fazia absolutamente nada. Exatamente. Nada. Se eu não acordasse de madrugada para pagar a conta no aplicativo do banco, que nem Banco do Brasil na época lá tinha, né? Isso. Era complicado, né? Sim. Mas eu estou dando esses exemplos assim para a gente ver em que nível nós estamos hoje, né? Isso. Em termos de desenvolvimento em infraestrutura, na parte da tecnologia ali de conexão. As pessoas têm que se conectar realmente. Isso em curta distância, né? Isso, por exemplo, o cara que está lá no PF hoje, lá, na cabeça do cachorro, ele consegue fazer uma ligação pelo Skype, pelo WhatsApp com a sua família que está lá no sul do Brasil hoje. Pô. Exatamente. Eu não tinha isso na minha época, não, malandro. Era rádio valvular e quando esquentava a válvula, ali caía todo o sinal. Pô. Era complicado, né? Não, mas isso é um desafio muito bacana. Isso. Né? E eu falo disso assim com muita
com muito carinho, né, dessa parte de tecnologia, porque a gente vê que as pessoas, todas elas têm direito a se conectarem. A gente vê, inclusive, aldeias indígenas isso aí. Como eu passei por várias delas aí nos últimos anos, e eu vi o indígena lá falando com as outras tribos, aldeias, enfim, outras malocas, e com a pessoa da cidade. Pô, isso é bacana pra caramba, Sim. né? É um desejo deles, né? Com Sempre que a certeza. gente acompanha, tudo, o que mais eles querem é isso. É ter a liberdade de poder também se desenvolver. Né? A gente tem aquela ideia, muitas das vezes, de achar que a pessoa quer ficar naquela área sem muitos avanços. E, na verdade, não é isso. O indígena também tem esse direito, né? E também tem a liberdade de escolher a tecnologia que ele quer utilizar para poder auxiliar no seu desenvolvimento. Né? E muitas vezes ele até quer aparecer para o mundo, porque temos indígenas capacitados, temos indígenas aí com mestrado, doutorado, temos indígenas médicos, né? Isso é ajudando. Então, isso aqui é tudo que é evolução e desenvolvimento, não tem para onde correr através disso daí. Né? E essa depois que eu saí da secretaria, eu trouxe toda aquela ideia de projetos, né, relacionados à saúde. Uma das coisas que a gente criou dentro do Instituto lá foi uma plataforma de telemonitoramento. E é interessante porque até então a gente estava só ligado no desafio da tele. A telesaúde, ela existe suas áreas. Tem a telemedicina, o telediagnóstico, e por aí, a teleeducação, e vai embora. É bem bastante vasto, né? Sim. E os problemas dentro da saúde são inúmeros. Você não vai pensar que com uma solução você vai atender. É um pedacinho dali. Eu sempre digo que é um pedacinho. E sempre conversando com as pessoas, eu vou identificando os problemas. Uma delas foi, por exemplo, com meus pais, que já são, assim, numa categoria de idosos, né? Eu fiquei imaginando assim, poxa, como é que o idoso hoje ele é assistido? Como que ele é monitorado? Como que ele é acompanhado? Será que ele toda vez tem que ir ao médico, de fato? Pô, será que ele vai ter que ir para uma fila, ficar, né, nesse transtorno, muitas das vezes, né? Imagina nesse calor que nós estamos hoje, pelo amor de Deus, pegar uma fila e etc. Tá louco. Então, pô, a tecnologia pode auxiliar através de um telemonitoramento, utilizando relógios, né, para acompanhamento em tempo real, para saber como é que está a atividade diária desse idoso, entender o que ele tem feito, medicamento. Então, tudo isso eu posso trazer de uma forma através da conectividade, onde o médico que está atuando, ele tem essa informação. O custo nem se fala, né? Exato. Não tem nem Entendeu? custo. Isso é importante falar isso aí. Né? Então, assim, um dos problemas que eu estava dentro da secretaria, eu fui identificando. Né? A gente vai visitando os hospitais, vai visitando as unidades da saúde no interior e cada problema, a tecnologia ela vai nos ajudando. E o interessante, Brian, que eu tinha na minha cabeça que, poxa, como é que eu vou poder ajudar? Eu sou um cara de TI, eu estou aqui no meio da saúde. Porque a gente sempre olha no momento de tensão, o enfermeiro, o médico, ele está ali, ele sabe lidar. Agora o cara é de TI. Eu mesmo presenciei uma situação de convulsão de um amigo que, graças a Deus, tinha um enfermeiro ali. O cara que é da área de saúde lá na E ele perto. resolveu, né? Mas o cara é de TI. Então, foram alguns questionamentos que foram aflorando na minha mente, mas que, graças a Deus, durante esse período, a gente foi conseguindo responder. Né? Principalmente por conta da pandemia, a gente teve essa resposta aí, graças a Deus, de uma forma rápida. Eu lembro que você tinha aquela sala lá, que eu chamava de sala secreta, né? A sala onde a gente via toda ali a parte de monitoramento, né? Isso. Eu achei muito interessante aquela sala lá, que a gente tinha uma consciência situacional que a gente fala no Exército, né? Consciência situacional. É aquele negócio, né? É o raio-x do ponto onde você está vivendo ali agora, né? Que você tinha de caso, acompanhamento, processo, enfim. Achei muito interessante lá que você desenvolveu com aqueles caras ali. Aliás, um abraço para aqueles caras lá, que eu não lembro o nome deles, mas eu lembro que eles ficaram presos lá não sei quantos dias lá dentro, né, para desenvolver o sistema ali, não foi? Foi. Eu lembro do cabeludão lá, falando, pois você acha bacana pra caramba aquela parte lá. Mas uma coisa interessante, né? Quando você se envolve nessa parte de desenvolvimento, né, de P&D, né? Ou algum app que seja, ou alguma coisa que vá beneficiar o usuário, né? Que ele tem ali rapidinho ali, porque nem um aplicativo de uma loja, né? Que ele coloque lá no seu celular, baixe ali, que ele tenha ali realmente a visão do que ele quer e que ele compre rapidamente.
né? E que dali já esteja atrelada a entrega. Acho muito legal isso aí, né? Essa parte de desenvolvimento de tecnologia é muito legal. Agora, isso quando você volta para a área de saúde, eu insisto nessa parte, né? Porque é uma coisa mais desafiadora ainda, né, Assi? Sim. Aí eu te pergunto, esse instituto que você está falando aí, né? Vocês criaram quando o instituto? Foi... O Instituto, na verdade, ele já existia. Eu fui convidado a sair da Mas ele secretaria. sempre tratou só de TI? Ele sempre trabalhou com projetos de pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento em qualquer área. Principalmente de Principalmente distrito. TI, né? Porque assim, hoje, nós aqui focamos muito no distrito industrial. Uhum. Os projetos são focados no distrito industrial. De um tempo para cá, veio algumas soluções dentro de alguns institutos. Aí eu posso falar um pouco da Samsung, através da CIDIA, do CIDIA, né, que começou a desenvolver soluções com relógio e trazendo aqueles dados, né, para trabalhar com o aplicativo dela. Então, aquilo é uma solução de saúde, da saúde. Tem projetos que eles desenvolvem para o Albert Einstein, ou já desenvolveram para o Albert Einstein, já desenvolveram para o Sírio-Libanês, né? Bacana. Então, e outros institutos que trabalham, mas assim, de forma privada. Assim, para a área pública, é difícil de você enxergar. É difícil você ter isso aí, é verdade. Entendeu? Então, foi algo que, assim, que a gente enxergou como oportunidade. E aí a gente começou a olhar a plataformas digitais para apoiar essas soluções de saúde, né? Mas, assim, ainda muito incipiente. Eu trouxe algumas coisas, temos alguns parceiros que conseguiam trazer, por exemplo, eu tenho um parceiro que ele trouxe uma mochila da Ucrânia, que é uma UBS numa mochila. Ele faz 7 tipos de exames. Se tiver uma oportunidade, depois eu posso até Padrão, cara. mostrar, apresentá-lo. E aí, pô, muito bacana. Por quê? A gente, quando eu olho para as soluções, eu não olho só para Manaus. Diagnóstico. Então, eu não olho só para Manaus, eu olho para o interior. Então, tem situações que nós fizemos, sabe aonde? Lá perto do Rio Preto da Eva, próximo daquela base lá do Guerra da Selva que tem lá, do Felipe Camarão. Lá na B4. Pois é. Nós saímos aqui de Manaus para testar a mochila e uma outra solução de avaliação sugestiva, para entender como que é isso. E durante esse trajeto, você identifica os desafios do profissional de saúde para fazer o atendimento do cidadão lá na ponta, de uma comunidade de 300 pessoas, né? Então, foi daí que nós começamos a testar, simular, fazer provas de conceito e apresentar, geralmente, para quê? Para as empresas entenderem que aquilo dali tem um objetivo de atender a população e que aquilo dali faz sentido. Reverte benefício à população, exatamente. Porque hoje os projetos que você tem de pesquisa e desenvolvimento, eles são muito focados para a indústria, normal, né? Você olhar para a sua linha de produção, avaliar a eficiência, otimização de processo, utilização de IA para poder apoiar na avaliação de placa, entre outras coisas. Mas para a saúde, é muito ainda... Né, você não é muito incipiente, realmente você não tem muito do mercado. Exatamente. Então, eu estou tirando, assim, sair da caixinha e a gente começou a fazer isso e divulgar. Então, dessa forma, eu atraí algumas atenções, não só daqui, mas de fora. E aí a gente está... não fora só de Manaus, aqui do Amazonas. São Paulo, inclusive, fora. A gente tem um projeto aí que a gente está fazendo... A primeira etapa, que é de teste de conectividade, de uma sala cirúrgica conectada, por exemplo. Show de bola. Né? Que foi mais ou menos um exemplo que aconteceu no Maranhão. Então, o pessoal da Espanha quer fazer um teste aqui. Você imagina o ganho que nós vamos ter implementando uma solução dessa. E aí uma parceria com eles lá? Sim. E aí você executa um projeto desse, faz uma POC, aí pode ser que a própria Secretaria de Saúde se interesse, o próprio governo se interesse, uma instituição... que possa patrocinar isso. Tem muita gente querendo patrocinar isso, principalmente porque quando você fala em Amazônia, ela tem um apelo. E quem é que não quer ajudar? Quem é que não quer apoiar? Então, tem alguns projetos que a gente tem desenvolvido nesse sentido, de apresentar, né, trazer investidores, e a gente tem soluções aí para implementar. Há quem, então, integra esse sistema aí com a parte de investimento e quem está querendo. Sim. Esteja querendo. Sim. Né? Não é uma novidade isso aí. Não. A gente ouve muito pouco falar sobre isso, sabe, assim? A gente ouve muito pouco falar. Televisão, por exemplo, cara, a gente vê assim muita propaganda de tecnologia voltada para a indústria. Automobilística nem se fale, né? Agora você vê assim, quando a parte é voltada para a saúde, enfim, serviço de um modo geral, você não vê tanto assim isso assim à disposição no mercado, né? Isso. É muito caro desenvolver uma técnica dessa daí? Muito caro. Muito caro mesmo. Primeiro porque o profissional dessa área, ele não é um profissional de TI, vamos dizer assim, comum.
que ele esteja atuando numa indústria, numa área de serviço. Ele é muito diferente. Se formos pegar na época da pandemia, não era qualquer cara, profissional de TI que estaria envolvido naquele momento. Só a equipe realmente que estava lá. Eu tive um exemplo de vários colegas meus da área de TI que eu convidei para participar, que eu tive que levantar aquele hospital da Newton Lins, e eu precisei ter recursos humanos para apoiar. Daquela turma, sei lá, se eu pedir uns 10, uns 3 ou 4 ficaram. Entendeu? Entendi. Por quê? Medo. O atendimento ele é diferenciado, porque você vai atender, às vezes, num leito de UTI, tem um computador lá na ponta, né? Solução de software, etc. e tal. Então, até nisso, você precisa ter um profissional preparado para tudo isso daí. E entender que a saúde ela vem para ser apoiada. Não é o inverso. A TI vem para superar os serviços da saúde. Não, na verdade, o serviço da saúde já existe, nós estamos chegando para apoiar. Entendeu? Então, se um médico está lá na ponta, ele identifica que o prontuário digital dele lá tem uma dificuldade de acesso, nós temos o dever, enquanto profissional de TI, de resolver, de melhorar. Porque todo mundo sabe como é atendimento de médico. Ele não vai ter muito tempo, a não ser se ele estiver na clínica dele, porque às vezes no particular o cara tem... Seu Francisco, a última vez que o senhor esteve aqui foi em 2018, mas na saúde pública, como é que ele faz isso? Seu Brian, a última vez que o senhor esteve aqui... Uma quantidade imensa, né? É uma demanda impressionante. Exatamente. Então ele precisa ter fluidez no negócio, agilidade. Tem que estar bem à disposição dele o sistema. Exatamente. Então o profissional de TI ele tem que entender isso aí. Porque senão fica aquele negócio de dizer que o TI é o mal necessário. E na verdade não é. Então tem todas essas características que diferencia esse profissional. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado, a gente tem muita gente capacitada nessa área, e a gente precisa divulgar e potencializar isso aqui. Entendi. Porque a tendência é que aumente essas demandas. Muito por conta, que é o que a gente está falando muito, que é a tele. Né? Então, a gente precisa avançar na questão da tele. Esse é o primeiro passo. Depois, avançar telediagnóstico. Depois, teleeducação. Porque tudo isso aqui, ele vai servir não só para a saúde, mas para todas as áreas. Com certeza. Olha a seca que nós estamos tendo aí. A escola vai parar? Não pode. Né? Então, a gente precisa utilizar a tecnologia a nosso favor. Entender as características da nossa região. Tudo isso faz parte. Como é que era antes da pandemia? Cara, quando eu cheguei na secretaria, que a gente fez todo um levantamento, etc., como eu te falei anteriormente, eu fui identificando que nos hospitais... Tinha um hospital que tinha um sistema A, o outro hospital tinha um sistema B. Os grandes, os sistemas eram iguais, só que eles não se conversavam. Entendi. Entendeu? E aí a solução que eu tive naquele momento, uma equipe de 10 pessoas ali de desenvolvimento, nós, na verdade, éramos 15 a 16 pessoas. Eu tive que fazer uma divisão, identifiquei algumas pessoas que tinham conhecimento na área de ciência de dados para montar um Big Data. O que é um Big Data? É um repositório com grande volume, onde eu pudesse trazer, imagina, um povo com vários tentáculos. Eu tinha que trazer esses dados para esse repositório, tratar esses dados... E deixar à disposição de toda a malha de saúde. Entendeu? É impressionante. Então, assim, foi... E eu tive um cara daquela equipe, que eu montei lá, um núcleo de inteligência da saúde, que ele já tinha um pouco de experiência nisso daí. Eu disse, cara, tu vai ficar nisso. E, assim, você trabalhar com o desafio de não ter orçamento para contratar nada, para adquirir nada, né? Você tem que usar muito do quê? Da criatividade. Cara, a criatividade do setor público, quem não tiver, meu amigo, não consegue ultrapassar as barreiras ou superar qualquer tipo de obstáculos. E aí, durante 6 meses, ele conseguiu montar isso daí, né? Estruturar isso daí, e a gente começou a trazer alguns dados. E desde lá a gente começou a desenvolver alguns BIs, né? Alguns indicadores para saber como é que estão os atendimentos. A minha vontade era de identificar dentro dos hospitais as maiores demandas, como é que estão os atendimentos, porque às vezes tem unidades hospitalares que são próximos, mas um está atendendo mais do que o outro. Por quê? Então a gente não costuma fazer essa pergunta durante esse processo. Por quê? A gente só sabe o porquê em cima dos dados, não o porquê. Por que você está aqui? Não. Exato, entendeu? É uma coisa com precisão de dados. Exatamente. Então, foi esse trabalho que nós começamos a desenvolver, criamos alguns dashes, né, iniciais com esses recursos. Tivemos que capacitar essa turma com soluções 0800. Entendeu?
Muito apoio do pessoal da UEA, e assim, eu agradeço demais os professores da UEA que nos ajudaram. Às vezes, 10 horas, 11 horas da noite, estava dando aula via acesso remoto, né, para falar de inteligência artificial, estruturação de dados e tal. Então, os caras ajudaram muito a gente nesse sentido. Por exemplo, a Samel, que foi o Hugo, lá, o cara de TI, lá, nos ajudou bastante, soluções de tela já desenvolvida por eles, ajudando bastante. Então, tudo isso daí contribuiu para a gente estruturar a equipe, melhorar os nossos conhecimentos, etc. Hoje a gente pode dizer que a área de saúde hoje está de outra forma, então. Sim. Está bem mais, digamos assim, não é acessível, é bem mais fácil de lidar com os dados assim. Sim, uma parte dela, como eu te falei, né? Porque... Isso é uma questão de você estar sempre evoluindo, né? Exato. Acompanhando, tal, tratando o dado. Porque chega uma hora que, porra, se ninguém não continuar, já era. Porque a saúde, para se entender em toda a sua complexidade, você tem que vir desde o início. Além da história que você tem que conhecer, da saúde pública, etc., mas você tem que entender que a porta de entrada é a atenção primária, que a gente tem uma área de regulação, né? Que a gente tem uma área de assistencial, a gente tem uma área de vigilância, nós temos as fundações. Tudo isso eu preciso juntar e transformar em informação. Aí sim eu vou ter uma leitura do que é a saúde no Amazonas. A gente já pode dizer que aqui no Amazonas a gente já tem, por exemplo, a figura de um paciente X. No determinado momento que ele vai na unidade de saúde, ele já tem a ficha dele do começo até o fim? Ou ainda nós estamos engatinhando? Não, o Estado adquiriu recentemente uma solução de prontuário único. Show de bola. Né? Isso está sendo executado. Tudo que é anotado na vida do cara ali, do atendimento, quando ele procura a unidade de saúde, fica guardado no banco de dados. A ideia será essa a partir do momento que ele fizer a entrega. Então, assim, a informação que eu tenho até então é que eles estão implantando nos hospitais. Demora. Não é assim também. Isso aí demora, né? Exatamente. A gente sabe como é que é, né, cara? Não, eu sempre falei o seguinte, que desde que eu cheguei lá, a gente tinha um problema de 20 anos de atraso. Então, eu sempre brincava lá que a gente tem que fazer igual o JK, né? Que é o 50 em 5. É isso mesmo. Então, assim, foi muito intenso. A minha vida dentro da saúde foi muito intensa. Eu até falei outro dia pro Rodrigo Tobias, que eu estou fazendo um curso lá como aluno especial lá na Fiocruz, para a turma, eu disse, a saúde é igual o dia da AMAN, como cadete do básico, era intenso. Você não para, né? Não para. O dia que não para. Não para. E quando você sai da ala do curso básico, tem o cara do terceiro ano, tem o AFI, tem o Aspira te aperreando. Então, vai se ferrar, cara. Então, nós ali, eu vivia naquilo dali. Aí você tem os órgãos de controle te acompanhando, né? Aí você tem o poder legislativo acompanhando todo mundo. Porque tem uma série de dados também que são sensíveis, né? Que você não pode estar divulgando lá, por exemplo, do paciente, por exemplo. A gente sabe como é que é esse negócio, tal do CID, pode, não pode divulgar, tal, enfim. É uma coisa complexa, né? Sim. Mas, porra, a gente vê, né, que a gente tava, o que estava antes e o que está hoje, porra, foi um salto de 100%. Porra. Você não tinha, por exemplo, em tempo real, uma outra dificuldade que nós tínhamos na época, era fazer a leitura dos dados em tempo real. Né? Por quê? Porque antigamente você utilizava muita planilha, que era o Google Forms, para coletar esses dados dos hospitais. Então, o que acontecia? Quando a pessoa passava pelo leito, naquele momento, tinha gente. Então, ele passava a planilha naquele momento que tinha gente. Mas depois de 2, 3 minutos, já não tinha mais. Mas a informação que ficava é que tinha. Quando você trata em tempo real, você precisa do uso 100% do sistema. Então, a partir do momento que você dá a entrada, tem a pessoa, a partir da saída, saiu. Então, saiu na hora e automaticamente, a cada 5 minutos, eu estava atualizando. Então, o secretário olhava aquilo dali, tá certo isso mesmo? Uma vez eu fiz até uma videoconferência com o diretor do hospital. Eu disse, é isso mesmo, e, inclusive nós estamos abrindo mais leito aí. Então, assim, funcionou. É aquele negócio que você tem a informação... Eu gosto muito desse negócio da parte da videochamada, ou da videoconferência, no ato ali, porque a gente não usava isso até a pandemia. Sim. Né? Usava muito pouco, aliás. Sim. E era uma burocracia, né? Você, primeiro no Exército é o seguinte, reservar sala. Tinha um órgão que reservava e, você linkava depois no horário X e o cara de Brasília mandava pra gente o sinal. Em termos de Brasil, para a gente conectar numa reunião grande. Hoje você vê uma facilidade tremenda de você fazer uma videochamada, tá? Ou uma videoconferência, né? Sim. Com todo mundo no Brasil e fora do Brasil, para tratar de um assunto que é de relevância. Ainda mais na área de saúde. Aí você vê lá, né? Como a gente evoluiu nesse negócio, né? A gente em curta distância, a gente tem ali a visão do momento, né? E pode tomar decisão imediatamente. Exato. Então, isso aí eu acho uma coisa muito legal, que para a área de saúde foi muito bom. Sim.
muito bom mesmo, né? Encurtou as distâncias, né? Imagina, porra, eu sou da época aqui de fronteira aqui, da década de 90, que, porra, meu irmão, para você pegar um avião lá, para vir para cá, para Manaus, tá? Não era todo dia que tinha avião, era dia certo que tinha lá, tal, vaga, porra, avião da FAB para vir para cá, porra, não era assim, FAB com outras 300 mil missões, e a gente olhava assim, meu amigo, se der algum problema aqui de saúde, nós estamos, porra, largado. Mas esse negócio veio para desenvolver. Como eu falei anteriormente, né? Da parte da conectividade, né? Hoje você faz, porra, tu vê tua família lá no outro lado do mundo, né? Lá da cabeça do cachorro, hoje você pode fazer um tratamento ali, né? Que ajuda a você, até no diagnóstico, o médico dá um diagnóstico, não é verdade? Sim. Porra, pelo vídeo, pô. Sim. É impressionante esse negócio. Eu ouço falar de telemedicina no exército aí. Eu puxo a sardinha para cá um pouquinho para dar esse exemplo. De década de 90 que a gente falava em telemedicina. 97, 96, né? E eu vejo que hoje é uma realidade. Sim. Não é uma realidade. Né? O médico fazer aquele negócio... Quem está no interior é assim, né? O cara chega lá, não, desce para Manaus para ser atendido. Peraí, telemedicina. O cara fazia uma videoconferência ali com o cara. O que o cara tem? Ó, o cara está sentindo isso aqui. Não, isso aqui pode ser feito assim. Economizava recursos em levar o cara para Manaus, trazer o cara aqui para Manaus e depois o cara ficar jogado aqui, porra. Não é jogado, mas é ficar o cara o quê? Ocupando uma vaga de quem poderia estar aqui que precisasse mais. É verdade. Entende? Sim. Eu acho que na parte do interior também é assim, né? Ou vai ser assim, né? Eu tenho muitos relatos assim muito bacanas de municípios que depois de uma implementação dessa que ajudou bastante, de economia de mais de R$1 milhão, tem economia do tempo, né? Tem relatos aí de diretor dizendo, pô, agradeço aí, tinha pai que precisava levar o filho até Manaus, são 3 horas de viagem para fazer tudo isso que você acabou de falar, né? Ficar num hotel, né? Ter o translado, ter recurso, etc. Então, assim, tem um custo aí, mas o principal é o seguinte, muitas das vezes, eu acredito que até a maioria, não gosta de sair do seu local. Ele quer ser atendido ali, pô. Entendeu? Por quê? Porque ele está num âmbito familiar. Você sai do seu lugar. Exatamente isso aí. Pô, vai ter que levar o pai, vai ter que levar a mãe, né? Às vezes um irmão. Então, isso tem um custo para o município, para o Estado, mas principalmente para essa turma. Psicologicamente, vou ter que sair da minha cidade assim para ser atendido lá na outra ponta, num lugar que às vezes o cara nem conhece, né? Ou então ele já sabe que vai perder questão de aula, do filho, etc. Tem várias, isso mesmo, vários impactos. Com certeza. Entendeu? Vários impactos aí que eu vejo assim que a tecnologia vai auxiliar. E auxilia muito bem nesse sentido. Com certeza, cara. Entendeu? Então, eu só vejo vantagens, benefícios, né? E sempre a gente acompanhando a evolução disso com bastante critério também. Porque você sabe que tudo que você faz para o bem tem um lado negro também, um lado ruim. Com certeza. Então, é bom o pessoal entender isso aí também. Você disponibiliza um serviço desse, você tem que ter uma total segurança para transmitir aquilo, como você falou várias vezes, que dados sensíveis. Quem pode imaginar que alguém vai estar lá e vai pegar esse canal e acessar seus dados? É verdade. Entendeu? Então, hoje, é o que eu falo para a maioria das pessoas, hoje, o grande petróleo do mundo são os dados. Com os dados, meu amigo, você consegue fazer muitas coisas. Com certeza. Todo domingo você vê no jornal problemas de hacker. Pegaram um moleque agora de 14 anos, pegaram não sei quantas, 20 mil acessos, entendeu? Isso é absurdo, né, bicho? Então, por aí você... Cabeça dessa, pô. Exato. Então, você precisa estar... Aí a gente volta para a infraestrutura, porque a gente só olha para que a infraestrutura, a gente pensa que é só conectividade. Não, tem a cibersegurança ali que precisa ser implementada, né, para você assegurar o serviço para o cidadão. Como é que está esse desenvolvimento da parte da cibersegurança em relação à proteção de dados? Aqui no Estado. Pois é, eu vejo assim... Que você saiba assim. Eu vejo que também a gente precisa avançar, né? Isso daí. Isso é um filão também, né? Porque assim, existe tá aberto o campo para desenvolvimento, né? Tem muita oportunidade. Mas quem está prestando serviço, ele precisa entender isso daí. Porque, por mais que você tenha um profissional especialista na área de segurança,
ele pode ser que ele não tenha as ferramentas necessárias para executar aquele serviço dele. Entendi. Outro dia, um colega meu que trabalha com isso, ele fala assim, o cara de cibersegurança é aquele cara, quando você dá bom dia, ele já pergunta bom dia por quê? É o cara desconfiado, entendeu? Então, a gente precisa ter esse profissional muito bem preparado, com soluções que possam apoiá-lo no seu serviço diário e que ele possa realmente executar esse trabalho, mostrando para a empresa que ele está trabalhando ali, que aquilo dali se faz necessário. Que às vezes tem empresa que às vezes não tem interesse nem de comprar antivírus. Já começa por aí. Cara, precisa ter um antivírus, isso é o básico. Segundo momento, o cara reage, né? Você precisa... Cara, é investimento, não tem para onde correr. Quanto mais a evolução de tecnologia, mais investimento você vai ter que ter. E eu falo, não é só para a saúde, não. Principalmente para a saúde, mas todas as áreas. Você vai ter que investir cada vez mais. E não é barato, pô. Não. Se fosse barato, ia ser maravilhoso, mas não é. Entendeu? Então, às vezes a gente vê que não avança nossos projetos aqui de desenvolvimento, porque o pessoal pensa que gasta-se dinheiro. Mas, no entanto, são investimentos que são feitos para que se tenha um retorno mais tarde. Pode se custar milhões ou bilhões de reais aí. Sim. Né? A gente sabe que esses projetos demoram um certo tempo, mas eles têm, como todo projeto, um princípio, meio e fim, mas são extremamente caros. Desenvolver um sistema, por exemplo, não é barato, né? Não é barato, né, cara? Não. Hoje você já tem algumas soluções que ajudam, mas assim, não é caro, não é barato, não. Principalmente porque, até outro dia a gente estava conversando, quem está dominando muito das vezes essas plataformas é a garotada, pô, é a molecada. Cara novo aí, que ele já nasce, ele já vai mexendo no tablet, daqui a pouco ele já está mexendo com Python, daqui a pouco ele já está trabalhando com ciência de dados e por aí vai. Pessoal, não esquece de dar o joinha lá, pô, mas se inscreve no nosso canal no YouTube, lá, Guerra na Selva Podcast, ok? Toda terça-feira, às 8 horas da noite, na TV Onda Digital, canal 8.2. Esquece não. E deixe seu like, seu comentário. E não esqueçam também que nós lançamos a nossa loja virtual. Camisa do Guerra na Selva Podcast. Já está lá no portal, tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Chiquinho, e agora? Já fiz a propaganda, meu irmão. No patrocínio de Chiquinho, é o nosso cara aí, porra. Arce Júnior aqui falando com a gente sobre tecnologia e a parte de desenvolvimento de dados. Estamos fazendo aí, então, essa maratona aí de pergunta para ele aqui, que é um cara que conhece essa porra toda. Tá, pessoal? E ele está falando aqui justamente da parte da tecnologia no campo científico da saúde. Não é isso, Arce? É isso aí. E aí, aí a gente, já que você falou na parte científica, aí eu tive que trilhar também esse caminho da pesquisa, né? Que é algo não é fácil, não. Não é fácil, é uma jornada muito nova, totalmente diferente daquilo que eu estava trabalhando. Mas um desafio, né, cara? Ler muitos artigos, né? Entender como é que passa, o que passa na cabeça dessa turma. E engraçado que eu sempre tive uma crítica a respeito desses projetos, né, de mestrado, doutorado, porque são projetos bacanas, maravilhosos, que são escritos por vários profissionais, mestres, doutores aí de universidades, mas que depois que apresentam e executam, fica por ali. Eu sempre pensei em utilizar esses projetos para justamente apoiar a saúde pública ou o serviço público, né? Então, é algo também que a gente sempre discute em nossas rodas aí de conversas, principalmente onde envolve a área pública. E as minhas amizades hoje é praticamente nessas áreas de ciência e tecnologia e saúde e área pública, né? Gestão pública. Porque eu entendo que hoje, apesar da gente ter evoluído ou ter caminhado bastante nessa gestão lá na época da saúde, a área pública ela precisa seguir essa trilha, né? Então a gente fala muito de saúde que precisa ampliar cada vez mais os horizontes, porque hoje eu olho muito na área assistencial, eu olho muito na parte de vigilância, eu olho muito na área das fundações, mas eu preciso ter esses dados catalogados e transformar isso em informação, para que a gente possa trabalhar em planos, né, de melhorias. E aí a gente pode identificar muitos problemas para executar e trabalhar em soluções, né? Então a minha visão é muito nessa questão. Outro dia eu estava até conversando novamente com o professor Tobias, que ele é um doutor na área da saúde pública, e ele acha interessante essa visão, principalmente técnica, minha, de avaliar assim, a questão por cima. Porque
nada, é importante a gente ter essa experiência, assim como você teve lá na ponta, a gente entender exatamente onde que dói. Uhum. A Isso é gente importante pra sabe caramba. onde que dói e a gente tem um olhar aqui de cima. Você economiza tempo no diagnóstico. Exatamente. Entendeu? Então é muito importante você ter isso daqui. Então, eu sempre olho que a pesquisa, ela pode e deve apoiar nesses projetos que a gente tem conversado. Porque, pô, o cara passa 2 anos, 5 anos estudando, Uhum. entendeu? É verdade. Aquela situação, então já tem tudo ali, cara, mastigado. O que você precisa fazer? Pegar aquilo dali, meu amigo, vamos implementar. A gente já sabe o dado problema. aí, já tem um diagnóstico, vai embora. Vamos economizar tempo, entendeu? É Então a verdade. gente tem muita gente capacitada hoje aqui na nossa região. Uma das coisas que a gente precisa aprender é patentear essas soluções, né? Eu vejo que é uma deficiência não só em nível Amazonas, mas em nível Brasil, né? Melhorou bastante essa Sim. parte de patente, né? Mas a gente vê aí tanto projeto bacana, simples, Sim. mas que dão soluções, né, para diversos problemas. E a gente tem hoje nós somos um país hoje que em termos de patente somos irrisórios, pô, Sim. em termos mundiais, Sim. né? E olha, nós temos um potencial de criatividade no ramo científico ali, de cabeça pensante, que é um absurdo também, pô. Claro. Né? Eu Ninguém acho que em tem todas os as desafios áreas, que pô. nós temos aqui. Porra, eu acho que a região, por ser complexa, a gente vive não é de altos e baixos, mas vamos dizer assim, a gente vive de momentos. Hoje o momento é a seca, né? Que diferentes épocas aí já foi pior ou melhor ou menos ruim que esta, mas essa aqui tá batendo recordes aí, né? Já tivemos momentos de enchentes, para deixar aqui, cidades aí totalmente alagadas no nosso beiradão. Isso não traz a gente ao desenvolvimento de uma massa pensante aí de como solucionar esse tipo de problema? Sim, com certeza. Porra, então a gente tem muito campo para isso, Exato. não é? O que está faltando, para isso aí, porra? Incentivo? Entender que ciência e tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento. Qualquer área. Qualquer área. Não existe país no mundo que não se desenvolveu sem isso. Pô. Uhum. É só você pegar a Coreia do Sul, né? Que a gente fala muito da Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul é um país que conseguiu, através de tecnologia, desenvolver em tempo rápido, porque ela entendeu que sem aquilo dali, ela não conseguiria sobrepor os desafios dela. Acho né? que a Coreia do Sul acho que é um dos países mais conectados do mundo, né? Sim, tem a China também. China, a China Singapura. hoje está num nível altíssimo de conectividade, de Impressionante. tecnologia. Em maio eu tive a oportunidade de ser convidado, participar de uma conferência, Brasil, Estados Unidos e São Paulo. Uhum. Foram 50 pessoas chamadas. Uhum. Eu tive a grata felicidade de ser chamado. O presidente da associação a qual eu faço parte de inteligência artificial Uhum. convidou, Coronel Seabra, grande amigo. Gente da boa, parceiraço, amigo mesmo. Pois é. E aí ele me convidou e disse, preciso de alguém que conheça um pouco de saúde aí, venha com essa... Seabra é um cara muito inteligente, pô. Ele é dessa área de TI, ele gosta muito. Pô. Quando eu conheci o Seabra na PrEP, ele já era formado em processamento de dados, entendeu? Ele é foda. Então, quando eu fui para o evento, no final do evento, foram três dias, qual era o objetivo? Preocupação com a China. Uhum. Essa foi a A gente mensagem. não pode ficar para trás, não, pô. A gente tem que Entendeu? desenvolver. Exato, a gente precisa chegar na ponta, Uhum. porque senão nós vamos voltar àquela época de ser aquele país que nego só vem para cá para explorar e vai embora, entendeu? Então a gente precisa, nós somos um país, um estado rico, Uhum. né? Então nós temos condições de gerar riquezas aqui para gente, com apoio, Uhum. sem problema. A gente não precisa vender tudo isso daqui, não. A gente precisa ter apoio, né? Muitas vezes tem recurso de fora que quer nos ajudar para fazer esse tipo de trabalho, tipo de implementação de soluções. O que não pode é a gente ficar para trás. Pô, recentemente a Índia lançou um foguete aí, lançou um satélite, e a gente ainda está nesse momento aqui sem muito avanço nesse sentido. Nós precisamos Verdade. avançar, né? Muita gente tem trabalhado nessa questão aeroespacial e a gente não pode ficar. Nós temos uma instituição muito boa, que é o ITA. Então, a gente tem instituições, tem o ITA, a gente tem o IME, né? Tem as universidades federais aí que trabalham fortemente com grandes profissionais. A gente precisa potencializar isso. Aqui no estado é a mesma coisa. Uhum. Nós temos grandes institutos, nós temos universidades. Eu gosto muito de falar da UEA. Eu acho que a universidade
sei se você já visitou, mas assim, ela tem aquela pegada Não, cara, eu não inovadora. visitei ainda. Aliás, eu fui que na me chama a UEA, atenção. naquele centro de tecnologia ali que você tem na Darcy Vargas, ali à direita. Eu fui lá já. Tem um Tá. hub e tem a Ocean. Mas eu fui no auditório, somente numa conferência lá. Agora eu vi lá os molequinhos lá, cara, tudo novo. Exatamente. Cara, um desenvolvimento ali fantástico. Esse moleque tudo novo e uma cabeça que impressionante, Isso. cara. Na UFAM a gente tem o professor Pio, né? Grande amigo, foi R2 também. Show de Tem bola. o IFAM aqui IFAM, também. certo. Então, assim, a gente tem que juntar essas instituições e dizer aqui, cara, vamos pegar um orçamento, vamos focar aqui nos melhores projetos. E vocês estão vendo aí os projetos que estão aparecendo aí, de avaliação de qualidade de ar, né? A questão da água. Então, assim, energia. Para mim, são 3 situações aí que a gente precisa estar ligado. A questão da sustentabilidade, isso é notório, a gente precisa estar ligado. Mas, assim, avaliar a água, avaliar o ar, né? A energia. Pô, não adianta nada a gente ter várias soluções. 3 coisas fundamentais aí. Não tem energia lá na ponta, pô. Como é que você vai levar uma antena hoje, que é a qualquer luxo do momento, que é a Starlink, lá pro meio da mata, sem energia? Você precisa ter alguma coisa, pô. Entendeu? Então, tem vários projetos aí que você pode estar trabalhando a nível de pesquisa para aperfeiçoar isso e entregar aqui na própria região. Meu amigo, você entregando qualquer projeto aqui na nossa região, você consegue implementar em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo. Que área mais, como se diz assim, mais propícia a desenvolvimento de projetos. Sim. Que é o que tem aqui, não tem em lugar nenhum outro. Exato. Impressionante, né? Então assim, eu gosto muito. É um laboratório. É o grande laboratório nosso e está à nossa disposição, né? A gente precisa pegar isso daí e colocar na nossa agenda isso aqui. Isso aqui é prioridade. É verdade. É prioridade. O que a gente tem que correr da correção e trabalhar na prevenção. É ter esses pensamentos aí e entender que a tecnologia ela vai nos ajudar nisso. Porque se eu entender que você imagina que daqui a 6 meses eu identificar que haverá uma seca enorme aqui na região, o que eu tenho que fazer? Tem que ter um plano de ação. Com certeza. Se eu souber aqui, ó, estou olhando para o mundo, muita gente vindo para cá, risco de problema epidêmico, sei lá, alguma coisa assim, vamos trabalhar em cima, plano de... Entendeu? Então, esses planos, eles só vão acontecer com a informação antecipada. Pior coisa do mundo, e a gente sabe disso, é no momento da correção. Porque você está com o avião voando, você precisa estar arrumando, ajustando, e isso gera um custo desnecessário, absurdo, e utilização de mão de obra que a gente não tem. Nossos recursos são todos limitados. Então, a gente tem que começar a olhar para esse caso, para a gente, para nós mesmos aqui, entender assim, o que nós temos de bom? Cara, nós temos muitos profissionais que às vezes não ficam aqui, estão fora. Não vão embora, pô. Estão tentando voltar tudinho, retornar. Então, assim, precisamos trabalhar com estratégias, né? A gente tem que ser um bom estrategista. O que nós temos hoje, o que nós precisamos, qual o tempo para isso daí, né? Qual é o investimento para isso daí. E, cara, nunca vi nenhum estado, país, também sem desenvolver, sem parceria público-privada. Isso é importantíssimo. Tem que colocar o Eu vivo PPP. falando nisso. Entendeu? Para a solução de problema, parceria público-privada. Você, junta as duas coisas, o interesse governamental e o interesse privado no negócio. Quem tem dinheiro investe e quem tem um problema, vamos ser parte da solução. Sim. Eu acho que isso é fundamental para tudo. Para tudo. Sim. Né? A tal da parceria. Outro dia a gente estava até conversando, porque eu disse, dentro de toda essa área, e é um trabalho que eu estou desenvolvendo, que é a análise de dados em cima do Waze, né? Sobre as notificações lá dos acidentes. Sim. Então, é uma coisa que, por exemplo, outro dia, depois desse trabalho, eu fico prestando atenção em tudo, né? Na rua e tal, não atendo o celular. É muito difícil essas coisas assim, então eu evito. Baseado por quê? Na pesquisa que eu fiz. Né? Problema de atendimento telefônico, problema de bebida, problema de falta de sinalização, velocidade alta, etc. Todas essas coisas impactam nisso daí. Onde que entra, de repente, um PPP? Pô, você sabe que tem, às vezes, supermercados que são montados em determinadas áreas onde tem faixa contínua, por exemplo. O nego para ali para entrar. Isso é uma situação que o poder público pode alinhar com o comércio, de repente, e ajustar isso daí. Não que ele não faça, não. Vamos ajustar essa via aqui para evitar acidente, porque várias vezes você vai passar ali, haverá acidente. Ali é um ponto fortíssimo. Isso. Que vai acontecer um problema de acidente, entendeu? Aí eu estou te dando um exemplo de parceria, né? Na área
de emprego, por exemplo. De emprego. Você pode unir o comércio, a indústria, com o público que está trabalhando, por exemplo, em processos educacionais, de cursos profissionais, e colocar esse aluno com a demanda. Pô, o comércio está precisando do estoquista. Vamos preparar esses alunos aqui na área de estoque, na área de manufatura, etc. Então, eu fecho a forma tecnológica, né, de plataformas e alinho isso daí. Trago esse aluno que está lá para essa demanda aqui. Que legal. E por aí vai, entendeu? Então, tem muita coisa que você consegue fazer e você otimiza esse tempo aí. Claro, precisa ter toda uma governança, precisa ter toda uma estrutura. A gente sabe como as coisas são. Infelizmente, às vezes, demora muito e a gente precisa ter essa reflexão que o tempo está passando cada vez mais rápido, não sei a percepção que eu tenho. As coisas estão evoluindo cada vez mais de uma forma muito mais rápida devido à tecnologia e você não pode ficar para trás. Jamais. Ainda mais você sendo uma área pública. Você tem que oferecer serviços que atendam a sua população, né? E de forma eficiente. Eu não posso só chegar e dizer assim, não, está atendido, está aqui, -1, vai para a estatística. Não. Eu preciso saber a qualidade desse atendimento. Acabei de te atender, daqui a 2 dias eu mando uma mensagem para você. Como é que está o atendimento? Como é que foi o atendimento? Como é que está a medicação? Como é que está os exames? Você já fez, etc. Você pode otimizar isso daí. A gente sabe que não tem médico para 1.000 cidadãos. Isso não tem ainda. Né? Mas a gente consegue ajudar dessa forma. Tem países que já trabalham dessa forma. Às vezes tem situações, exemplo, de acidente, que o cara já pega a placa, já sabe quem você é, já pega teu CPF, já sabe que você tem problema em pegar remédio fulano de tal, entendeu? Então já sabe. Então eu estou ajudando o cidadão a otimizar o tempo dele ali e fazer um atendimento de forma eficiente. Né? Claro que tem que ter a questão da ética, do regulamento, etc. e tal, que é algo que a gente está discutindo hoje a respeito da inteligência artificial aqui no país, que vem a contribuir bastante, mas temos que ter cuidado por conta dos impactos também negativos nesse sentido aí. Então, tudo isso é relacionado aos serviços na área da saúde. Né? Você precisa evoluir nesse sentido. Nós temos uma população que depende muito do SUS, é quase 80% ou mais, entendeu? Então, assim, se não fizermos a implementação da estratégia de saúde digital dessa forma, atingindo todos esses pilares que o SUS coloca, fica muito difícil realmente você ter atendimento. Você falou de inteligência artificial, queria ver com você justamente sobre isso. Hoje a moda, né, aí no mundo inteiro, né, é falar do tal da AI, né? Aí você vê esse negócio todo, porra, a gente fica assim pensando, caramba, e na saúde, na cirurgia por meio de inteligência artificial, já pensou nisso daí? Será que isso já existe assim, em tese? Eu acho que é uma fronteira muito arriscada na área de saúde. No entanto, como eu ouvi de um médico amigo meu, né, ele falando que em termos de diagnóstico por imagem, né, a inteligência artificial ela já entende muito, só que ainda falta um tal de uma pessoa, um cara, né, para tipo apertar o botão, tipo para dar uma cutucada aqui e outra ali. Mas eu acho que isso é um campo gigantesco de desenvolvimento, não é verdade? Agora, o que a gente conhece da inteligência artificial é muito pouco, perto do quilo que já conhece, que é muita coisa, não é isso? A capacidade é gigantesca, né? Não, assim, é incalculável o poder da utilização da inteligência artificial na saúde, né? Você já falou num ponto assim que é você ter já praticamente um robô para fazer toda essa cirurgia, né? Você vai precisar de um robô com um algoritmo treinado para tudo isso daí, né? Mas eu, Arce, particularmente, vejo ainda certas preocupações, sim. Vejo a parte legal, positiva, a questão de diagnóstico de imagem, como análise sugestiva, né? Porque uma coisa é você dar análise sugestiva, outra coisa é você deixar a cargo do algoritmo definir isso daí. Então, eu vejo que a questão sugestiva já ajuda bastante o profissional, né? Ele já faz a avaliação daquilo dali dentro do relatório, da base de dados que ele tem. Então, ele já diz que, olha, no nosso livro aqui, no nosso histórico, na nossa base de dados, isso aqui pode ser um câncer. Então, pode ser, vamos avaliar. Isso aqui é uma análise sugestiva, né? Ele não pode afirmar.
Uhum. Então, É isso aí. eu gosto de ver desse lado, como apoiador do profissional. Né? Ele assumindo o papel já do profissional já é algo mais... que eu vejo um pouco mais preocupante. Né? Porque o algoritmo ele é desenvolvido pelo ser humano. Uhum. Né? Então, você precisa estudar bastante. Isso aí é um treinamento que você faz com essa base de dados para se executar esse tipo de situação. Mas sim, já tem várias avaliações interessantes. Eu acho assim que o primeiro caso que eu achei muito bacana foi do Apple Watch, que avisou que o cara estava tendo um infarto. Pô. Esse é o primeiro ponto. Já é ligado no sistema lá, que, porra, de saúde lá, na emergência. Entendeu? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você analisar as imagens. Pô, segundo ponto bacana. Porque a quantidade de imagens que o médico tem que ficar fazendo, né, laudando, avaliando, etc., é complicado, ainda mais no setor da saúde pública, né? Que a gente está falando aí da parte oncológica, a gente está falando lá na parte de ortopedia. E a gente sabe também, embora. né, que isso aí tem que ser a rapidez no diagnóstico que salva a vida. Sim. Né? A gente não pode se dar o luxo de estar com uma coisa... Você deu bem um exemplo agora da parte oncológica. De pegar um preventivo de uma mulher, por exemplo, né, que está sugerindo alguma coisa ali em termos de problema ali, do câncer, por exemplo, ali, né, sugestão de um câncer, e você demorar a ter o resultado. Que resultado é esse aí? É um exame mais específico, é um atendimento mais rápido e específico, uma cirurgia mais rápida e específica, enfim. Né? Eu acho que a gente tem que melhorar muito nisso ainda. Aí, Sim. tá? Mas a gente não tinha nada, não é verdade? Exato. Quem não tinha nada, multiplicar por 10 é 10, né? Então, 100 é 100%. E uma coisa que nós vamos ganhar bastante tendo um prontuário único é exatamente isso. Né? Porque a partir do momento que o paciente ele for atendido e o médico falar assim, olha, eu sou clínico geral, vou ter que lhe passar para um especialista. Exatamente. Quando eu passar para o especialista, no sistema mesmo já. O sistema já vai olhar e dizer, opa, já estou vendo aqui os seus exames, tudinho, ganhei um tempo. Já ganhei um tempo. Diferentemente de hoje. Né? Eu sou um exemplo disso. Fiz um exame, levou um tempo, porque tanto no público quanto no privado, a gente está tendo, não sei se vocês estão percebendo isso, mas a gente está tendo uma dificuldade muito grande de agenda. Uhum. Né? O cara leva 30, 60 dias para você atender. Em todo lugar está assim. Aí quer dizer, o teu exame que já era. Quando tu for atendido aqui, o cara vai dizer, vamos fazer de novo? Acabou. Bora. Aí lá eu vou ter que fazer de novo e fazer uma nova agenda com ele. Olha o time que você perdeu. Né? E o tempo na saúde, cara, ele é fundamental. Ele é fundamental. É aquilo que eu te falei outro dia. Existe um vídeo da Ana, que depois eu vou compartilhar contigo, para você ter uma ideia, que exemplifica isso. Da mulher que foi atendida no interior, o clínico disse que aquilo dali na mama dela precisava ser avaliado por especialista, todos os exames. Ela teve que vir para a capital. Na capital pediram novamente os exames, teve que fazer novamente os exames, fez, olhou, fez todo o processo, no final das contas ela perdeu o seio. Puta que pariu. Agora, você utilizando uma plataforma única, onde você tem todas as informações em tempo hábil, você ganha em torno de 120 a 150 dias. Né? Essa mulher um processo talvez não tivesse perdido isso. E você vai para uma quimioterapia. Né? Então, a ideia é justamente essa, você otimizar o tempo. Hoje, do jeito que está, é modular. Antigamente, antes dos sistemas integrados, a gente dizia que tinham sistemas modulares. Né? Quando você comprava uma carga, você dava uma entrada lá no setor de estoque, ainda não aparecia lá no financeiro. Aí tinha que pegar a nota e mandar lá no financeiro. Ele pegou essa nota e joga lá no fiscal, antes do ERP. Mesmo. Então, exatamente isso que a gente tem que acabar. É integrar todas essas soluções, é promover a interoperabilidade dessas soluções a nível estadual, municipal e federal. Esse é o exemplo maior, é o Conect SUS, que onde você faz seus exames, toma sua vacina, vai no laboratório, automaticamente aparece lá. Entendeu? Você foi vacinado, já aparece lá. Você foi lá no laboratório X, fez o exame, já aparece lá. Ou seja, a ideia é que quando você for no médico, você já tem seu histórico. Né? Isso aí é o sonho, né? Eu acabar com aquela carteirinha de vacinação que nem eu tenho. Porra, nem a minha mesmo. Pois é. Porra. Entendeu? Então, são coisas que vêm para agregar, para ajudar bastante. Aí você imagina todos esses dados coletados, bem estruturados, bem preparado, organizado, aí você utiliza IA para entender as características
de Manaus. Aí você vai entender as características do povo que é atendido na região norte de Manaus, na região centro-oeste, na região sul, né? No estado como um todo. Para quê? Porque você vai ter um mapa ali e vai entender o seguinte: característica da população A, do município X. Pô, aqui tem uma possibilidade de ter muito problema de visão. Ali, respiratório. Ali, de pele. Então, com esse mapa, eu consigo trabalhar num plano. Pô. Entendeu? Eu não vou chegar e fazer uma atividade lá sem saber o que. Não, eu vou colocar aqui uma semana aqui para fazer atendimento tal coisa. Não, eu já tenho esse mapa aqui. Isso é interessante eu vou demais, viu? Assertivamente muito bacana. Atender. Então, para isso que serve a inteligência desses dados, utilizando IA. Então, assim, ele te dá sugestões, inclusive nessa base que eu te falei de notificação de acidente, ele me gera um relatório bacana do mês. Tantos acidentes aconteceram em determinada região, né? E com maior potencialidade no dia de sábado. Dá sugestão para mitigar aquilo lá? Excelente. Entendeu? Foi a IA que fez. A IA ela analisou os dados, já viu o comportamento deles, viu que geralmente na segunda, quarta e sexta são os dias da semana que mais acontece propício, acidente. Né? Acontecer tipo de acidente. Entendeu? E que em horários do tipo 8 da manhã e às 18 horas e 57 minutos... Pico. São os horários que mais acontece acidente. Aí você vai aprofundando. Ações para mitigar. Entendeu? E a IA pode dar isso também. É a IA que vai fazer tudo isso daí. Olha aí, show de bola. Entendeu? A IA vai te dar todas essas informações. Aí sim, você trabalha com as informações de relatório baseado e ainda te gera um relatório de análise preditiva. Pô, legal. Entendeu? Então você ali entende que tem uma predisposição a acontecer a quantidade de notificação naquele dia e mais ou menos a calibração que a gente fez, temos erros próximos assim, de 10 notificações, até 5 notificações às vezes, né? Mas assim, tudo é questão de calibrar e você vai entendendo aquilo dali. Se você já sabe, pelo menos tem uma ideia do que vai acontecer, você já consegue trabalhar um pouco na prevenção. Eu já sei os pontos chaves. Ótimo. Né? Aí eu falo de acidente, aí eu falo de consultas, aí eu falo de cirurgias, né? Então, eu sei que dentro da cidade de Manaus tem muita gente que tem demanda de cirurgia em determinada área. Teve um caso, se eu não me engano, foi no Ceará, que identificaram, por exemplo, tinha uma pessoa que deu problema de dor de barriga, que ele não conseguia sair, ele foi internado tudinho, e em seguida veio uma outra pessoa. Pela ficha, identificaram que morava no mesmo bairro. Olha aí. Foram diretamente no bairro, quer dizer, a água que estava lá estava contaminada. Foco, pá, entendeu? Então é trabalhar dessa forma inteligente. Trabalhando esses dados aí, com inteligência artificial, aí você utiliza a internet das coisas para pegar tudo legal. Que está conectado, trazer esses dados para compor o teu relatório. Quem já faz esse tema de Brasil? Hoje tem muitos estados aqui, vamos dizer assim, de fora, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul. Norte ninguém ainda. Norte ainda estamos nessa fase aí de avaliação. Tá. Eu vi que, por exemplo, a prefeitura vai fechar uma parceria com a Google, nesse sentido aí de implementar uma solução. Mapeamento, né? Exato. Né? Para fazer tudo isso daí. Mas você pode coletar esses dados da cidade hoje utilizando sensores. Já temos sensores da qualidade do ar. Sim. Podemos colocar os sensores na questão do tráfego, por exemplo, que é uma coisa que é importante a gente entender. Né? A gente pode ter um sensor para a questão da água, né? Avaliar o transporte público, o transporte fluvial. Legal. Né? Utilização de drones, por exemplo, né? Para avaliação, captura de imagem, trazer para uma base de dados, avaliar tudo aquilo dali. Então, todas essas plataformas são importantes no sentido de atendimento. Né? Você imagina, você está lá no 28 de agosto precisando de uma bolsa de sangue. Você precisa pegar o carro, pegar dois exames. Não, pega um drone, vai lá, pega uma sacolinha de sangue e leva para o 28. Isso não é nada impossível, não. Nós estamos vivendo essa era já. Não. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então, tem muita coisa que é possível fazer, como eu te falei. Temos uma startup que ela está sendo patrocinada, se não me engano, se é pela Embraer, eu sei que ela tá fora, que é a Aero River, que ela projetou e desenvolveu um avião que trafega na água, fluvial e tal, está participando de vários eventos aí. Então, nós temos capital humano, nós temos startups aqui que podem estar contribuindo. Inclusive, para a área da saúde, voltando para a área da saúde, o dia eu fui num evento lá na Ocean, que foi o dia só para falar de saúde digital, e tinha uma startup daqui
de um médico, de um aluno de medicina, que desenvolveu uma plataforma que está sendo patrocinada, inclusive, lá por Harvard e tal, para soluções na área cirúrgica. Impressionante, hein? Cara novo, pô. Cara novo. Meio de Entendeu? Amazonas. Meio de Amazonas. Inclusive, ele fez um teste que eu fiz, mas eu fiz com a antena antiga. O que eu percebi? Hoje nós temos em torno de... Dentro da estratégia do Ministério, a UBS fluvial. Né? Essas UBS fluviais são em torno de 19 UBS fluviais. Para atender as comunidades dos municípios. O que eu pensei? Eu disse, cara, a UBS, ela leva o atendimento primário. Eu posso levar a tele numa UBS dessa. Eu estacionei numa comunidade, tendo um link de internet, eu faço atendimento especializado. Por quê? De novo, o cara sai lá da comunidade para ser atendido numa cidade, por exemplo, Manacapuru, aí ele vê que ali não foi atendido, vai ter que ir para Manaus. Coloquei uma antena daquelas, colocamos, testamos, já identifiquei e tal. Só que ele já fez... já com a Starlink, né? Então, aí com a Starlink ele já melhorou muito bem a solução lá dele. Teve a mesma ideia, nós compartilhamos da mesma ideia. E hoje nós somos, assim, vamos dizer assim, parceiros, né? De conhecimento. Eu trabalho muito com essa questão de consultoria e tal. E a gente vai conversando nesse sentido. E o que eu acho mais legal é porque ele é um aluno de medicina, envolvido com tecnologia. Show de bola. Entendeu? E está surgindo... já tem um tempo, o profissional, o médico na área de TI. Muitos médicos estão migrando para a área de ciência de dados. Olha, uma coisa muito bacana também. Não sabia disso, Arthur. E a ideia é muito bacana, viu? A ideia é que se coloque uma disciplina também no curso de medicina que fale de tecnologia. Eu fiz um curso com o Dr. Shaw, lá na Fundação de Medicina da USP, e ele conseguiu colocar essa disciplina de na grade de medicina. Show de bola, hein? Entendeu? Então, os profissionais precisam sair já com esse conhecimento, com as possibilidades, né? É interessante demais isso aí, Sim. pô. Facilita a vida do cara, pô. Com certeza. E todas essas soluções, quando a gente fala na saúde, ela vai se expandindo para as outras áreas. Com certeza. Para administrador, para advogado, para engenheiro, e vai embora. Entendeu? Mas o que eu achei mais legal foi isso. Tem médicos já migrando, a maioria que eu tenho acompanhado no LinkedIn, os caras migrando para a ciência de dados. O cara é médico, migrou para a área de ciência de dados. Para entender, porque o bom é isso, porque ele já conhece, né, do negócio dele, da medicina, ele só fez o quê? Incorporar aquilo que aplicar isso, melhorar o sistema dele, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, é dessa forma que a gente precisa pensar daqui para frente. É isso mesmo. A gente precisa Concordo plenamente. Entendeu? Pô, muito bom esse bate-papo aqui para a gente entender um pouco mais, né, sobre essa parte de processamento de dados ligado à tecnologia, ligado à área de saúde, né? E com inteligência artificial. Eu acho que o Amazonas tem um potencial muito grande para isso, né? A gente tem pessoas aqui que realmente estão capacitadas e habilitadas para isso. Tem muita cabeça pensante aqui, muito recurso humano fantástico aqui que está sendo subutilizado ou até mesmo nem conhecido. Que aí a gente tem que ter essa predisposição para pegar esse pessoal e botar para trabalhar, porque eles sabem o que estão fazendo. Sim. E aplicar em diversas áreas aí, como a área de saúde, que é importantíssima. Porque, como você falou, deu o exemplo daquela senhora, né? Pô, isso aí é tempo, saúde é tempo. Às vezes não tem tempo para se perder com isso. Tem que ter agilidade, né? E eu acho que a tecnologia vem aí para ser um grande vetor de desenvolvimento nessa parte. Né? Para você aplicar um diagnóstico com rapidez, para você aplicar um tratamento com rapidez, para você ter um resultado rápido ali. Né? Uma pessoa do interior, porque é carente do serviço de saúde, porque muitas vezes o especialista não está lá, está na capital, ele nem quer estar lá. Aliás, não tem nem recurso para ele estar lá, né? de tecnológico para ele estar... É uma perda de capacidade realmente, de subemprego, né? Do camarada que é, lá, o cara que é especialista em alguma determinada área, está no interior, tem que estar aqui no grande centro, no hospital que tenha meios para isso. Mas a gente tem que ter também essa capacidade, né? De pegar e verificar o que tem ali no interior para trazer a pessoa já com o diagnóstico pré-formado para cá. Isso encurta distância, isso dinheiro salva a vida. Salva a vida. Muito obrigado pela tua participação aqui no Guerra Ansel Podcast, meu amigo. A gente tem muito que conversar ainda sobre isso. Vamos marcar outra vez aqui para você estar aqui com a gente, tá? Trazendo esse teu parceiro aí, esse garoto aí para cá, porque eu acho interessante o pessoal ouvir isso, né?
ver se o pessoal se sensibiliza. Porra, tamo junto, vamos lá. Eu acho que é interessante demais. E quantos iguais a ele, em outras áreas, não pode estar escutando a gente, né? E de repente, pô, quero desenvolver isso. Verdade. Eu acho que isso aí é muito legal. E começou com você aqui no Guerra na Selva Podcast, falando sobre tecnologia aplicada à área de saúde, meu irmão. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Essa caneca é uma lembrança nossa do Guerra na Selva Podcast para você. Selva. E, pessoal, inscreva-se no canal, no Guerra na Selva Podcast. Estamos aqui junto, tá? E não esqueça de assistir também às terças-feiras à noite, 8 horas da noite, na TV Onda Digital, canal 8.2. Selva, tamo junto. Selva. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Excelente.